Olá, discentes! Aqui é o professor Marlon Pestana e nós vamos para mais uma das nossas atividades as semanais. E hoje nós vamos abordar um tema tão importante, específico da nossa disciplina, que é a humanização de educadores comunitários. Como é que funciona esse processo de compreensão pedagógica da integridade da pessoa humana? É um tema bastante complexo e que busquei nos textos específicos, principalmente de alguns intelectuais que pensam a pedagogia aqui no Rio Grande do Sul e no mundo, como Danilo Streck e outros pensadores, que vão nos ajudar a entender o que é a humanização desse educador social, desse educador comunitário. Em primeiro lugar, nós temos que entender que existe um entrave. Existe um processo que nos congela nesse sistema, em que de nada adianta o etnopedagogo e o próprio pedagogo social ter uma compreensão de si, uma transcendência do ego, ter uma expansão da consciência, se ele lá na frente encontra as barreiras da burocracia. Então hoje nós vamos dar uma olhada em alguns conceitos, em algumas situações em que o educador social se encontra e quais são as melhores maneiras, as oportunidades que ele precisa compreender para entender que pedagogia é um processo de ensino e aprendizagem. E dentro da pedagogia social, como nos menciona Moacir Gadotti, dentro da pedagogia social, esse processo de humanização ele é mais profundo. É um processo de internalização do eu mais profundo, do eu maior. Então de nada adianta esse pedagogo social ele estar bem trabalhado no seu ego, estar bem trabalhado na sua transcendência dos seus defeitos, enfim, se ele vai lá na frente encontrar dificuldades com a burocracia dentro de cada comunidade que aborda. Então projetos, relatórios, fichas, muitas vezes fichas, questionários, enfim, isso acaba transformando a educação comunitária num processo que faz parte da ideação do Estado. Mas nós temos que entender o Estado nacional no sentido de cidadania, direitos e deveres, que muitas vezes o terceiro setor, as ONGs, enfim, e a própria educação comunitária, ela preenche um vazio deixado pelo Estado. O que significa isso? Significa dizer justamente que às vezes o educador comunitário, o agente comunitário, ele vai prover, ele vai oferecer ao Estado a proposta de fechar lacunas abandonadas pelo próprio Estado. Eu lembro muito tempo atrás que aquela grande emissora de televisão fez em parceria, né, com o Estado, fez um programa lá, apresentava tudo, era o Tony Ramos que falava que era amigo da escola. O amigo da escola era o grande programa, era o grande cartaz ali sobre a educação comunitária, como que os pais, os parentes, os líderes comunitários poderiam cortar a grama da escola, pintar a escola, poderiam organizar, ajudar a escola, a biblioteca e tal. Ora, isso nada mais é do que suprir as carências do Estado. Nada mais é do que lançar mão dos direitos de educação, porque o Estado não está cumprindo o seu dever de prover a educação gratuita e qualidade, e a educação comunitária vai lá então e fornece, tapa aquele buraco. Esse era o pensamento mais clássico, digamos assim, do educador social. Era um trabalho voluntário, praticamente, basicamente feito na raça, ali na garra, na fé, para tapar buraco deixados pelo Estado, para suprir matrículas, para suprir demandas escolares, espaços escolares que eram completamente abandonados pelo Estado. Então, o educador comunitário e o pedagogo social, ele já precisa compreender daí que a burocratização é uma ferramenta do Estado para sanar
as suas deficiências. Então, o pedagogo social, o educador comunitário, na sua proposta mais humanitária, não vai cair nessa pegadinha. Não vai cair nessa pegadinha. Ele vai ter consciência de que ele está ali para uma emancipação daquele conjunto de crianças, adolescentes, adultos, não alfabetizados, enfim, mas não para cumprir uma falta, uma lacuna do Estado. Então ele não vai cair nessas pegadinhas de preencher ficha, emitir relatórios, emitir formulários, porque isso é justamente o que o Estado quer. O Estado quer que o amigo da escola faça pela escola, pela comunidade, o que o Estado não faz. E não é esse o objetivo da educação comunitária. É justamente se desburocratizar para poder agir em favor e em apoio a comunidades mais vulneráveis, de fato abandonadas pelo Estado. Mas não é papel do agente comunitário, essa é uma nova proposta educativa, não é papel do agente comunitário tapar buracos deixados pelo Estado. O Estado tem o dever de manter todo o seu compromisso em prol de uma educação pública de qualidade e gratuita. Explicado isso, nós vamos entender que a burocratização, dentro desse papel, claro, lógico, ela vai precisar da assinatura da comunidade, vai precisar do relato, das fotos, das atividades. Isso muitas vezes deixa o educador comunitário num papel bastante constrangedor. Primeiro porque fica parecendo que ele está ali em busca de uma demanda, em busca de recursos em busca de fontes para captar recursos e aplicar aquelas atividades. Paulo Freire mencionava na sua obra completa, quem já entendeu a proposta de Paulo Freire, de que a autonomia e a liberdade dos indivíduos, ela faz parte de uma vontade, digamos assim, de aprender, de buscar. Claro que o grande pensador ele está embasado justamente na concepção de que todo aprendente ele está disposto a buscar um ensinador. Nesse sentido, é preciso um processo de se reavaliar, de se repensar enquanto educador. E aí nós temos uma gama de concepções que atingem diretamente a pedagogia social, o educador social, de acordo com Moacir Gadotti. Em primeiro lugar, fugir da burocratização, fugir da captação de assinaturas, da captação de formulários, preenchimento, porque isso justamente é para que o Estado fomente ali processos de preenchimento de lacuna, onde ele não cumpre o seu dever de manter a educação. E um dos pensadores que eu mais admiro, também se formou na Unicinos, conosco, na área da educação, me formei na área de ciências humanas, mas a tese dele é muito interessante, que é a tese do professor Danilo Streck, fala que a educação não pode carregar a culpa pelos problemas da vida pública. Isso é muito claro daquilo que eu estou falando para vocês. O pedagogo social ele não pode assumir a responsabilidade que é do Estado. Mas ela também não pode ser isentada de colaborar para a geração da realidade social. A maioria dos educadores e das educadoras trabalha hoje com base no axioma de que a educação sozinha não transforma o mundo, mas que sem a educação também não haverá transformação. Muito pontual, o professor Danilo Streck na sua tese em 2006, faz um trabalho muito bacana, justamente disso que eu estou falando para vocês. O educador social não vai tapar buraco do Estado. Ele não pode carregar essa culpa pelos problemas da vida pública. Se o Estado não cumpre o seu dever de promover uma educação pública e de qualidade, não é o agente social, o educador social, que vai resolver esses problemas. Mas o próprio pedagogo social sabe da sua responsabilidade, que não pode isentar. Ele está vendo a realidade social, então ele não vai ficar ali inerte, presenciando, vislumbrando todas as mazelas sociais sem fazer nada. Então essa é uma dicotomia que movimenta o raciocínio, digamos, hoje da pedagogia social. Aqui tem uma charge que eu acho muito interessante. Às vezes, ou quase na maioria das vezes, o Estado impõe uma educação civilizadora
para retirar do atraso. Essa é a desculpa do Estado, essa é a justificativa do Estado. A educação ela precisa ser instrumento para retirar o indivíduo da pobreza e do atraso. Enquanto que na pedagogia social, o trabalho básico é justamente escutar as demandas da comunidade, escutar as demandas da sociedade e trabalhar junto. Trabalhar junto para compreender como que se pode resolver ou solucionar problemas na área da educação, juntamente com os professores da rede pública, com os professores da rede municipal e estadual. E isso, é claro, é baseado no diálogo. Então essa dialogicidade, que é um conceito muito importante trazido por Paulo Freire, nos mostra que sem o diálogo não existe uma correlação direta entre pedagogia social e comunidade, porque ela, estando com base no diálogo, vai entender e respeitar as diferentes manifestações artísticas, culturais, sociais de determinada comunidade onde está inserido o pedagogo social. Esse livro da Ana Luísa é muito maravilhoso, muito interessante mesmo. A arte e a vivência na psicologia comunitária e na educação popular. Então nós temos a educação popular como um movimento social, nós temos a sua parcela urbana, a sua parcela, o seu reflexo no campo, que é a educação do campo, onde nos mostra que ensinar existe compreender que a educação é uma forma de intervenção no mundo. E eu sempre lembro das palavras, até no YouTube do Paulo Freire, que ninguém conscientiza ninguém, a pessoa se autoeduca, se autoconscientiza sozinha, justamente para evitar aqueles castigos, aquelas punições antigas que se aplicavam em sala de aula. Eu cheguei a fazer um tempo o SPB, na década de 80, Organização Social e Política Brasileira, e fiz também Moral e Cívica. Eu fiz essas disciplinas, me lembro até hoje. Na disciplina Moral e Cívica nós tínhamos que hastear lá a bandeira, né? Sempre quando era semana cívica, enfim. E na Organização Social e Política do Brasil nós explicava o que eram os prefeitos, o que eram os vereadores, como era feito, quem era o presidente do Brasil. Isso era antes do processo da redemocratização, pessoal, assim, era antes da Constituinte de 88. Então, imaginem que era tolhida a liberdade do cidadão de sua participação democrática. E tudo que a pedagogia social e a educação comunitária querem era uma emancipação do humano dentro de uma compreensão de que a educação pode atingir a integridade dessa pessoa humana, do indivíduo humano. E nessa integração, digamos assim, de todas as esferas do humano, nós vamos ter várias pedagogias que funcionaram e funcionam até hoje. Uma delas é a pedagogia Waldorf. Foi importada da Europa, assim como a alternância, mas outras pedagogias que foram importadas e no Brasil se adaptaram muito bem. A pedagogia Waldorf, então, que visa justamente o desenvolvimento do indivíduo enquanto indivíduo na sociedade, pensando as suas mazelas, os seus problemas e sua capacidade de solucionar problemas para o futuro, apontam que justamente em diferentes comunidades a desburocratização ela é importantíssima para que esse diálogo permaneça. Então, por exemplo, para se tornar um diálogo permanente é preciso desburocratizar. Isso nas escolas do campo, em todas as escolas. Porque quando eu burocratizo, eu engesso, eu solidifico, eu desmobilizo. Então, a burocratização é um processo de cristalização dos saberes. E tudo que o diálogo não pode ser é burocratizado. Porque quando nós burocratizamos o diálogo, nós terminamos com a escuta, de ambos os lados. Então, ter conhecimento dos pontos de acesso dos estudantes do campo, no nosso caso da educação comunitária, quando vai captar estudantes do campo para ação e agência comunitária, é preciso estabelecer uma boa relação da comunidade que depende da escola do campo e entende a escola do campo como um meio de emancipação. Isso significa que todo desenvolvimento agrário, que seja sustentável, toda forma de compreensão do meio ambiente passa por um processo de dialogicidade onde a burocratização é o principal inimigo. Por que é o principal inimigo? Porque são os tentáculos do Estado tentando controlar e manipular todo tipo de pedagogia social que é aplicada para a emancipação dos indivíduos. Isso impede
A burocratização impede que os indivíduos se tornem autônomos e deixem de ser mão de obra para o latifúndio, deixem de ser consumidores para a agroquímica estrangeira. Então a burocratização ela estabelece tentáculos do Estado para controlar o que a pedagogia, ou seja, as diferentes formas de educação comunitária devem pensar com relação às escolas do campo. E aí nós temos, nessa questão constantemente o Estado está tentando cooptar o camponês como um novo consumidor do agroquímico estrangeiro. Nós temos as escolas dentro dos complexos agroindustriais. São educações bancárias no campo. O que é essa educação mais bancária, de acordo com Paulo Freire? Dentro do complexo agroindustrial, ali nós vamos ter um coronel, um chefe, um dono do complexo agroindustrial, que é o dono da terra, que é a terra que é o modo de produção. Então esse grande chefe, digamos assim, esse grande patrão dentro do complexo agroindustrial, ele vai construir dentro do seu complexo escola, hospital, enfermaria, ele vai construir um supermercado. Então ele dentro desse complexo agroindustrial vai ter tudo o que a comunidade precisa, inclusive as casas, as moradias. E ali o patrão então tem total controle sobre o que os estudantes vão aprender na escola. E eles vão aprender na escola justamente a possibilidade de serem empreendedores na lavoura. E aí formando essa classe camponesa, que é a mão de obra desse patrão, para se tornarem novos consumidores de agroquímicos do estrangeiro. Isso é uma realidade muito triste, muito complexa, mas justamente passa pela burocratização. Então é por isso que o pedagogo ele não vai aceitar qualquer tipo de atividade que seja burocratizada, porque a primeira coisa que o patrão, quando chega um professor para dar aula nesses complexos agroindustriais, a primeira coisa que o patrão pede é que ele entregue relatórios de aula, planos de aula, justamente para monitorar e verificar o que está sendo abordado em aula. Bom, existem riscos, claro. Não só Paulo Freire, mas Moacir Gadotti, Maria da Glória Gon, todos os grandes pensadores da educação comunitária, da educação como movimento, nos remetem a isso. Existem riscos, claro. E o risco está justamente no comprometimento de uma incipiente identidade. Quando a pedagogia social, quando a educação comunitária promove a identidade cultural, promove o patrimônio cultural enquanto identidade, já está gerando ali uma semente da emancipação, fazendo com que aquela pessoa perceba a sua própria realidade enquanto classe, crie repulsa, porque está sendo completamente explorado, espoliado numa precarização de trabalho rural, e dali ela saia daquela situação. Então esse risco, que é o comprometimento de uma incipiente identidade, está justamente na parte em que o professor, em que o aprendente ensinador mobiliza esse contingente de sabedoria. Porque existe aquele processo educativo em que educar é transferir conhecimento. E um processo educativo, como a pedagogia Waldorf nos orienta, em que educar é ensinar para a sabedoria, ou ensinar para aprender a mobilizar a sabedoria. Então, segundo Daniel Streck, a discussão sobre a refundamentação e refundação da educação popular, realizada no início dos anos 90, é um início de que, ao incorporar outras práticas e espaços educativos, havia também a necessidade de busca de uma linguagem que correspondesse a essas novas realidades. E o que são essas novas realidades? A nova realidade é justamente a perspectiva freiriana de que todo aquele que passa pelo processo educativo emancipador se entende enquanto alguém que está participando de um processo de opressão. Então, por isso aquela velha frase dele, né? Quando a educação não é libertadora, o sonho do oprimido é ser o opressor. Porque justamente a educação não está orientando para uma não violência, mas sim para a competição. E toda forma de competição é o princípio de qualquer guerra, de qualquer disputa. E é isso o que nós vamos encontrar, então, por exemplo, em hortas comunitárias, vivências comunitárias, escolas de princípio comunitário, é a colaboração, a cooperação. Porque a cooperação e a colaboração é um princípio natural. Claro que assim como a competitividade é, mas em equilíbrio. Para que não haja um excesso, uma expansão do ego, onde as pessoas se trucidam entre si. E aí, Paulo Freire,
com a sua imensa sabedoria sobre esse... Eu não sou muito adepto de algumas ideias freirianas, mas algumas coisas são muito boas que nós podemos utilizar. Por exemplo, os métodos da opressão não podem contraditoriamente servir à libertação do oprimido. Então, essa ideia de se sentir oprimido e de oprimir, ela está intimamente ligada com uma situação que é uma situação de competição, de luta de classes. E isso nós vamos entender que nas sociedades governadas por interesses de grupo, no nosso caso aqui a oligarquia da terra, de classes, nações dominantes, a educação como prática da liberdade postula necessariamente uma pedagogia do oprimido. Não pedagogia para ele, mas dele. Os caminhos da libertação são os do oprimido que se libera. Bom, isso eu trouxe esse exemplo, eu tirei essa foto do muro da nossa universidade aqui do campus São Lourenço do Sul, que diz assim, ó, para quem serve o teu conhecimento ou para que serve o teu conhecimento, com o M entre parênteses. Olha, gente, quer um exemplo mais claro disso hoje, nessa foto que eu retirei lá do muro do nosso campus, para quem serve o teu conhecimento. Então, esse processo de subserviência, ele já coloca o oprimido numa situação que é bastante estática, que é bastante antidialógica. Então, na pedagogia, ela precisa ser para ele, tá? No sentido... Perdão, aqui me equivoquei. Justamente porque acho que esse postulado tá estranho. Mas funciona assim, ó. Essa pedagogia não é feita para ele, mas é dele, essa pedagogia. Então, é a mesma coisa que não existe educação no campo, para o campo, a educação rural. É uma educação do campo, ela é originária do campo, porque justamente traz todos os primórdios dos povos originários para a concepção de uma pedagogia emancipadora. E algumas fotos históricas nos arquivos que nós conseguimos encontrar dessa educação comunitária está justamente em como lidar com alguns desafios da vida, da existência, que é justamente uma existência fria, estranha, maldosa, embasada no sofrimento, em que a própria pedagogia social vai tentar lidar e entender. Por isso a pedagogia social e a psicologia social, elas andam muito juntas, justamente porque existe uma perspectiva de um mundo que é realmente muito cruel, um mundo sombrio, uma existência que coloca praticamente todas as situações fadadas ao fracasso. Então, nessa situação de efemeridade, a pedagogia social vai tentar buscar e vai com certeza ter sucesso na compreensão do coletivo como solução de problemas. Claro que aqui nós temos o coletivo versus o individual, mas que para uma educação comunitária ambos estão amplamente estruturados por causa da identidade cultural. Então, essa dicotomia entre indivíduo e coletivo, ela se costura através da identidade cultural. Por isso que a identidade cultural ela é tão importante, porque ela mobiliza instituições dentro do indivíduo e dentro do coletivo. Uma outra foto dos arquivos que nós conseguimos encontrar nesse processo histórico, digamos assim, são as primeiras formações comunitárias, que visavam o conhecimento integral. Claro que naquela época o ensino religioso estava muito embasado na Bíblia, mas hoje nós temos já, por exemplo, no ensino religioso, ou nas aulas de religião, quando se promove, por exemplo, na pedagogia Waldorf, uma integração desse indivíduo com o cosmos, com a existência, com a sua realidade, com a ecologia, nós vamos ter ali livros como Bhagavad Gita, vários livros de emancipação, os bardos, nós temos também alguns livros que são do Oriente, que buscam de teosofia, enfim, muitos livros que vão, não só a Bíblia, mas no ensino religioso, que vão nos ajudar a compreender o todo. E aí, observando esses arquivos, né, como historiador, enfim, observando os arquivos, eu observei que a educação comunitária ela teve um epicentro ali em São Paulo, que começou em São Paulo justamente também para fechar algumas arestas, alguns buracos deixados pelo Estado, e promovido por muitas irmãs capuchinhas, muitas irmãs carmelitas, mas que traziam essas meninas, essas garotas, por exemplo, que estavam abandonadas da alfabetização, elas não participavam do processo alfabetizatório, inclusive isso em 1914. Então as irmãs promoviam aulas de costura, aulas de cozinha, de culinária,
para que essa jovem estivesse bem preparada para casar, no caso. Então esse era o primeiro processo, mas não podemos olhar o passado com os olhos de hoje. Isso era 1914, isso foi antes do Estado Novo, isso na República Velha. Então percebam que a educação comunitária, a sua proposta aqui era a proposta de preparar o indivíduo para a vida. Para a vida. O que a pedagogia Waldorf e que toda a concepção educativa hoje da educação comunitária trazem como realmente muito importante. Preparar o indivíduo para as lambadas da vida. Preparar o coletivo para se organizar em torno da identidade cultural, fortalecer a identidade cultural de cada indivíduo para que ele possa estar bem preparado para as pancadas que a existência com certeza vai dar. Falecimento de parentes, crises existenciais sobre abandono, traição, enfim, até mesmo para que isso ajude a diminuir a violência, o machismo e outras manifestações, o racismo estrutural que que dilaceram a nossa sociedade nos dias atuais. Então nós temos ali um começo da educação comunitária e o que nós nesses documentos que foram analisados para essa aula, que eu analisei para essa aula, a primeira coisa que chama mais atenção é a ausência do Estado na educação integral. Isso até os dias de hoje. O Estado não está interessado em educar o indivíduo enquanto humano. O Estado está interessado em educar o indivíduo para o mercado, o que são duas coisas bem diferentes. Então, analisando a documentação na Gazeta do Povo, ZH, em todos os jornais do começo do século XX até meados do século XX, a educação comunitária ela vai suprir essa deficiência do Estado de formação integral do indivíduo. Então, no papel, o que nós observamos é que a educação tradicional, formal, ela constitui o indivíduo para servir ao mercado, numa subserviência ao trabalho. Então, a ausência do Estado na educação integral foi o mais nítido que nós vimos no começo da educação comunitária. Por isso que a educação integral ela faz parte do começo da concepção comunitária da pedagogia social. Então, Souza, 2015, nos mostra que ela atende demandas locais. Então, não adianta pensarmos a educação comunitária para o Brasil, por exemplo. Não, vamos fazer um panorama geral aí de educação comunitária no Brasil. Isso não existe. Isso não existe nem a nível municipal. A educação comunitária ela está à disposição da comunidade e às vezes são pequenas comunidades, são bairros. Então, são demandas muito locais. Nem regionais são locais. Então, essa iniciativa pública ela independe dos governos políticos. Ela é completamente independente de governos políticos. Por isso que ela precisa estar desburocratizada. Inclusive, eu vejo constantemente, eu vejo não só a humanização do pedagogo social para trabalhar com essas situações, porque isso lida com dinheiro, lida com o financeiro. Então, muitas vezes eu vi o educador social se submetendo a editais, educadoras, educadores sociais que vêm das áreas de sociologia, que vêm das áreas de outras pedagogias, que submetem projetos, que submetem para licitações, para captar recursos. Bom, esse já é o processo de domínio do Estado sobre a educação comunitária. É aí que o Estado consegue controlar o educador comunitário para promover essa lacuna que é a ausência do Estado na educação integral. Então, ou seja, o educador comunitário, quando ele submete uma licitação, quando ele submete um projeto numa licitação para ganhar recursos, ali ele já está abandonando o princípio originário, primordial da educação comunitária, que é a independência do governo político. Então, tem essa tirinha muito interessante que eu acho. Nós temos aula hoje de ciências, inglês, português, matemática, geografia e história. Nada sobre respeito, política, ética e cidadania. É lógico, porque no momento que tu tem os componentes curriculares, que é ciências, inglês, português, matemática e história, tu deixa de lado o trabalho da educação integral de falar sobre o que é ética, o que é respeito, o que é política. Ora, se eu estou ligado a uma licitação, a um projeto licitatório que vai prover recursos, como que eu vou falar e como que eu vou criticar o politicamente correto se eu vou ter que enviar um relatório para isso ser aprovado ou não? É praticamente impossível.
Então, a independência do governo, das instituições políticas em geral, ela é fundamental para a promoção não formal da educação comunitária. Até mesmo porque virão retaliações nesse processo. Porque a ideia do Estado é formar o indivíduo para o mercado, e não para a sua integridade enquanto pessoa humana. E aqui nós tem vários pensadores, como Krishnamurti, vários pensadores a nível mundial, como Helena Blavatsky, que pensaram na educação partindo desse lado espiritual, desse lado da transcendência do bloqueio dimensional, do paradigma materialista, que entendem a educação como consciência de classe, do seu locus social, aonde está. E isso é um despertar da consciência. Inclusive tem um documentário muito bacana sobre a pedagogia da libertação da consciência hoje, muito bacana, eu acho que vou deixar o link com vocês aqui, que vai atender justamente a essa dinâmica. Bom, nós somos pobres, nós estamos sofrendo, nós estamos em situação precária de trabalho, nós estamos na miséria. Quem somos nós? Onde estamos nós? E por que estamos assim? Questões que derivam da filosofia da educação, que na verdade a pedagogia Waldorf ela absorve muito da análise crítica sobre a consciência de classe, da emancipação do indivíduo, e é aí que a educação comunitária ela vai agir. Ela vai agir justamente para criticar ferrenhamente. Poderia trazer Theodor Adorno na Escola de Frankfurt sobre o raciocínio, sobre como uma indústria cultural hoje que é completamente sistematizada, ela domina as consciências de classe, ela domina as consciências, adormece, faz uma dormência das consciências. E é aí que o educador social entra, para que todos juntos consigam uma transcendência ou um despertar da consciência coletiva para que possam agir de forma autônoma, livre e consciente. Isso aconteceu de forma muito clara no Brasil, que é um país colonizado, onde o processo civilizador foi cruel e relegou muitas e muitas populações, muitas etnias do continente africano ao esquecimento, e a destruição da língua, a destruição das suas identidades. Nessa educação comunitária, compreender o processo educativo é o primeiro processo para entender que escravo é uma condição social. Escravizado, o sistema escravocrata é uma condição social. Ninguém descende de escravos. Não existe descendentes de escravos. Existe descendentes de etnias africanas que foram trazidas para cá no processo escravista diaspórico. Porque ninguém descende de uma condição social. Como é que a pessoa vai descender de uma condição social? Não existe. A pessoa só pode ser descendente de uma etnia. Então pensem que o primeiro processo da educação comunitária libertadora, ela se deu justamente nos ambientes de quilombo, nos ambientes em que as pessoas precisavam entender que aquilo era uma condição social e não uma situação perpétua. Tem até uma passagem de uma líder comunitária que fala que ela libertou 1000 escravos. Ela teria libertado muito mais se eles soubessem que eram escravos, que estavam na condição de escravizados, de cativos. Isso nos remete justamente à importância do despertar da consciência na ação comunitária. E aí entram os processos de decolonização. Então nós tivemos ali no primeiro momento dessa nossa aula, dessa nossa fala, a compreensão do como é importante se afastar completamente da burocracia, se desburocratizando. Nesse segundo momento da aula nós vamos falar sobre decolonização, que é justamente nos compreendermos como descendentes ameríndios, afro-ameríndios, porque nascemos na América do Sul, nascemos no Brasil. E por termos nascido nesse espaço de múltiplas formas miscigenadas de manifestação cultural, nós temos como antepassados, inexoravelmente, a grande malha das populações indígenas, étnicas que aqui viviam, os grupos africanos que foram trazidos para cá de forma forçada e os colonizadores ibéricos, da Península Ibérica. Então nós somos esse tripé melting pot, esse tripé de manifestações culturais que fazem parte da nossa ancestralidade. Então, para nos decolonizar, é preciso nos libertar de métodos de ensino que atribuem à Europa
alguma significação do indivíduo na sua ancestralidade. Por isso que nos gera uma certa inadequação de formação de professores comunitários. Lembrem que eu falei para vocês sobre a pedagogia Waldorf, que foi importada do estrangeiro, de outras formas de pedagogia que são importadas da educação internacional. Nós temos autonomia de educação e nós temos vários professores, vários intelectuais no Brasil que compreendem a educação comunitária como forma brasileira de ser. E isso não invalida essa antropofagização que o Brasil faz das teorias que vêm do estrangeiro. Porque faz parte da nossa ancestralidade, faz parte da nossa canibalização, dos nossos ritos de consumo das coisas que o mundo oferece, transformando elas em algo completamente original aqui no Brasil. É interessante observar que para decolonizar ou que para promover uma educação decolonizadora ou descolonizadora, é preciso primeiro entender o seguinte: nessas propostas metodológicas, enquanto identidades culturais, é praticamente... Eu não sei se isso é possível, ainda é uma questão de pesquisa, mas a pessoa se descolonizar. Eu não sei se é possível se descolonizar, porque o processo civilizatório da colonização já se deu, já foi um processo... Mas muitos autores afirmam que realmente é possível descolonizar a educação. É possível nós fazermos uma educação pós-colonização, em que o processo eurocêntrico fique completamente relegado ao serviço justamente de compreensão do todo. Então a problemática das identidades sociais e culturais constitui uma faceta essencial para a matriz do pensamento popular latino-americano, enquanto autóctone, um elemento constitutivo do humano, uma instância iniludível da concepção acerca da natureza do homem e da evolução política e histórica. Então essas propostas elas vão surgir para nos entender na nossa ancestralidade afro-ameríndia, como que nós nos reconhecemos descendentes dos povos da floresta, como sendo nossos antepassados, tendo orgulho da nossa mãe terra, da nossa mãe indígena aqui no Brasil, porque nascemos aqui, nossos antepassados são daqui, e compreendendo essa problemática em como nós consumimos coisas que vêm do estrangeiro, digerimos elas aqui nesse processo de antropofagização que herdamos da nossa americanidade, dessa situação latino-americana, e como que fazemos isso um processo útil para a decolonização coletiva. Essa foi uma foto muito interessante, porque hoje está muito em pauta essa questão do politicamente correto, muito em pauta essa questão da militarização das escolas, então eu queria problematizar, questionar e fazer essa provocação. Em Porto Alegre nós temos muitas escolas militares e hoje essas escolas militares visitam com muita periodicidade os quilombos, os tecoás indígenas, os territórios indígenas. Me parece que há uma disciplinarização do politicamente correto. Se nós pegarmos os pensadores como Heidegger, como pensadores mais Heidegger mesmo, para compreender como que o politicamente correto ocorre, justamente também na escola de Frankfurt, ali no pós-guerra, no pós-segunda guerra mundial, como que o politicamente correto ele pode ser uma arma completamente ambígua. Daí eu uso o termo arma justamente porque o politicamente correto ele serve para atacar justamente opositores, porque se existe um politicamente correto, existe um que é incorreto. Então, nesse processo, hoje, analisando a documentação histórica, o que nós vemos é uma disciplinarização do politicamente correto através das escolas militares. Então, ou seja, o colégio militar ele vai ensinar o que é politicamente correto. Então, vai mostrar o quilombo, como é que fala, como é que se... Ou seja, não há um consenso sobre se isso é legal, se isso é um barato, se isso é, nossa, muito top. Ou seja, a disciplinarização do politicamente correto está formando robôs, está formando máquinas de pensar. Então aquele estudante que frequenta um colégio militar, ele vai se disciplinarizar em atender o politicamente correto.
inclusive usar isso como instrumento para entrar no mercado. Entendeu? Isso vai fomentar os seus interesses como base do seu conhecimento para acessar o mercado. Então isso é um uso, na verdade, uma corroboração, uma apropriação cultural da sua ancestralidade. Inclusive, como vocês podem ver na foto, a menina que está utilizando e aprendendo a mexer na mão de pilão quilombola também é negra, e é uma menina que é afrodescendente desses grupos, dessas etnias que vieram da África. Mas será que ela se percebe enquanto afrodescendente? Será que ela se percebe enquanto parte daquele coletivo? Ou isso é uma manipulação do politicamente correto pelo colégio militar? Por isso que nós precisamos questionar qual o papel do Estado, ou onde o Estado entra na construção da identidade cultural. Porque quando o Estado entra, quando o Estado-nação entra na construção da identidade cultural, ele apaga as identidades que ele não quer que sejam reveladas. Então isso é uma política do esquecimento, é uma política de homogeneização das identidades. E aqui nós temos um trabalho maravilhoso da professora Nilma Lino Gomes. Ela foi reitora da Uniafro, ela é uma pessoa que pensa a etnia, as relações étnico-sociais para a educação e descolonização dos currículos. É justamente isso que a professora Nilma Lino Gomes está falando com relação àquela moça do slide anterior. Será que essa disciplinarização do politicamente correto não será utilizada no futuro para que os currículos fiquem mais sedutores para o mercado? Ou seja, ela cumpriu aquela função de estudar e de entender os politicamente corretos. Bom, uma prova disso que são as escolas particulares que procuram justamente os palestrantes quilombolas, os palestrantes indígenas para ministrar. Justamente porque o mercado se apropria disso. Se apropria disso e capitaliza isso, bota numa balança de capital. E aquela pessoa que tem maior domínio sobre essas questões, ela sai na frente. Por isso que a disciplinarização, e aqui outra foto, aqui é outra foto lá, os policiais lá atrás, ó. Tem outra foto de uma líder quilombola, de uma griot, uma senhora ministrando uma fala sagrada, uma história oral ali para os estudantes da escola militar. Mais uma vez, a disciplinarização do politicamente correto. Isso nós precisamos, isso é uma provocação. Precisamos entender aonde está o papel do Estado no controle dessas identidades. E para que o Estado precisa, no caso, constituir a integridade do indivíduo na sua formação. E aqui, é claro, existe um processo, não só freiriano, mas a própria escola de Frankfurt, Habermas, fala muito disso, sobre o que é uma educação libertadora, o que é a emancipação. Então, se nós compreendermos a educação como emancipar, vamos primeiro entender a educação que ajude o indivíduo a pensar ou que o ensine a obedecer. Então eu vou ler na íntegra para vocês ali aquele picho maravilhoso do movimento anarquista. Por uma educação que nos ajude a pensar e não que nos ensine a obedecer. Então, esse escrito na parede, e eu acho muito importante que isso é uma manifestação rupestre da própria manifestação da cultura humana. Por uma educação que nos ajude a pensar e não que nos ensine a obedecer. Aí outra pessoa que sobrescreveu lá botou um ponto de interrogação, né? Mas o que é aprender a obedecer? Será que essa disciplinarização do correto não está justamente ensinando a obedecer ao invés de ajudar a refletir e pensar? Então, quando se cristaliza o politicamente correto através de uma disciplinarização que o Estado já está promovendo, será que isso é ensinar a obedecer ou isso é ajudar a refletir, a pensar? É um esforço coletivo, com certeza. Refletindo nisso, nesses todos os autores que eu trouxe, talvez Danilo Streck, o grande pensador que nós trouxemos para a nossa aula de hoje, é justamente entender na tese dele o que tem a ver com o pensamento da teoria crítica pós-Segunda Guerra ali com Habermas e o próprio Theodor Adorno. Então, tendo como pressuposto que a educação popular pode desempenhar um importante papel para suprir o déficit na compreensão e, sobretudo, na vivência do público, proponho um alargamento no olhar, que pode ter várias direções.
Limito-me neste ensaio ao que chamo pedagogias encobertas, inspirado em dois pensadores que procuram ajudar nessa articulação do público, desde baixo ou desde a comunidade das vítimas. Excelente colocação do professor Daniel Streck, de 2006, em que esse processo de vitimização, essa comunidade das vítimas, é um olhar expansivo onde o próprio educador social, o próprio educador comunitário, ele vai compreender que o processo de vitimização é um instrumento do politicamente correto para colocar esses indivíduos enquanto subservientes do mercado. E aí isso vai de encontro completo com as ideias freirianas de libertação e autonomia, em que o indivíduo precisa superar, ele precisa estar capacitado para superar as suas dificuldades, tanto no coletivo quanto no individual. Então a política freiriana de autonomia e de libertação é um olhar para si mesmo, perceber a sua condição social e a partir daí entender isso como desafio de superação, para que ele possa superar aquela situação social em que vive. Então esse de baixo, essa comunidade da vitimização, ela está no discurso do politicamente correto hoje, que está disciplinado pelo Estado. Então promover essa reflexão, e aqui não caio num juízo de valor de dizer o que é certo e o que é errado, mas entender a disciplinarização do politicamente correto, inclusive em vários documentários hoje isso está exposto, a vitimização, a própria reconhecimento enquanto situação social faz com que o indivíduo ou se cristalize na sua situação ou supere aquela situação de vitimismo e aí aborde um papel de liderança para socorrer ou resgatar toda aquela comunidade de vítima, onde ele estava inserido. Então ele saindo daquele papel, ele consegue resgatar aquela comunidade de vítima. Isso não só é um papel que já vem sendo pensado desde a década de 80 da educação popular, mas como filosofia, esse processo educativo entende a reflexão sobre a condição do indivíduo no planeta. Até mesmo porque, ao se decolonizar, o indivíduo vai questionar esse estado pós-colonial que atribuiu a ele um sentido de vítima da escravidão, de vítima do machismo, de vítima da estrutura social, de vítima da classe, vítima da oligarquia agrária. Ou seja, questionar o estado pós-colonial e se decolonizar é justamente entender o processo escravista, o processo escravocrata, entender a condição social, para daí lutar. Então, isso está embasado no estudo, na compreensão do Estado, do indivíduo. Vai ter como principal regra contra a hegemonia da disciplinarização o questionamento de regras e leis. Então, decolonizar é rebeldia em essência. A pessoa, ao se decolonizar, ela vai se perceber rebelde e não vítima, entende? Essa é uma grande diferença. A pessoa, ao se decolonizar, ela vai se ver enquanto rebelde porque ela vai questionar regras, vai questionar leis. Até mesmo, pessoal, porque, pasmem, a escravidão era legal. Vocês entendem o que eu estou falando? O processo escravista no século XVIII, XVII e XVIII era legal, era uma política do Estado. Era legalizado, ter escravos era legalizado, até o fim as leis que finalizaram o tráfico negreiro. Então, decolonizar é se perceber rebelde e não vítima, mas rebelde de uma situação que aconteceu e que é preciso aprimorar conhecimentos para que se consiga um despertar dessa consciência de si e de sua função social no cosmos, naquele loco social onde ele vive. Então a desobediência como forma de luta, ela é a base da decolonização. Então aqui nós temos o questionamento do Estado, o questionamento das regras e leis e a desobediência como forma de luta. O educador social, o educador comunitário, não é um obediente. Por isso que ele jamais vai se submeter a licitações, jamais vai se submeter a regras. Não, ele é um líder comunitário. Ele precisa apontar caminhos e direções que não são subservientes. Duvidar do que é imposto,
ele vai ter ousadia e proatividade comunitária. E tudo isso tem a ver com liderança e o papel político do indivíduo na sociedade, a sua ação política, a sua agência política. Porque ao não se submeter ao Estado e ter a desobediência como forma de luta, ele vai promover a proatividade cultural, ou seja, a emancipação educadora através da identidade do coletivo. E isso não é algo que eu trago de mim mesmo, é algo que na leitura, principalmente de Cyril Poster e Julian Zimmer, nos traz ali na educação comunitária no terceiro mundo, que vai abordar justamente essa questão do que é o terceiro mundo, o que é o terceiro setor, no caso o papel das ONGs, o que é o terceiro mundo, como que o Brasil se via enquanto subalterno, enquanto cucaracha, enquanto latino-americano, enquanto miscigenado, enquanto terceiro mundo, longe, digamos assim, dos países industrializados. Nesse sentido, como que a educação comunitária vai promover uma escalada de consciência para que nós, digamos, sejamos retirados dessa dormência de nos percebermos enquanto atrasados? E aí, a proposta de Cyril Poster justamente vai trazer isso. Nessa árvore, vai nos apontar alguns caminhos: verdade e transparência, cooperação, humildade e simplicidade, iniciativa e responsabilidade, respeito e tolerância, amor e generosidade, aprendizado contínuo. Essa é a árvore comunitária proposta pelos autores. Por que essa árvore é tão importante? É justamente porque a educação formal, disciplinar hoje, ela nos instrui para a competição. Ela nos educa para a guerra, ela nos educa para a violência, nos educa para o empreendedorismo. Ela nos educa no sentido de escola formal, escola particular, escola pública, para fomentar o empreendedorismo, a inovação, tudo aquilo que é a delícia do mercado internacional, tudo aquilo que é previsto para transformar todo pensador, todo estudante num consumidor de mercadoria internacional. E não é à toa, pessoal, que nós temos vários e vários discentes, estudantes do ensino médio, que gastam fortunas em iPhones, fortuna em computadores, games, enfim. Por quê? Porque foram educados para a competição. Nos games lá, né? Aqueles games de arminha, o War, o Free Fire. Então, vocês podem perguntar para qualquer professor da rede pública aí, sabe a dificuldade que tem de lidar com um estudante que é educado através do Free Fire. Falam um inglês praticamente fluente, mas não tem nenhuma educação para a vida, nenhum respeito, nenhuma tolerância, nenhuma generosidade. Eles não são educados na sua integridade. E aqui, claro, pessoal, entendendo essas pedagogias como uma pedagogia de resistência, são várias pedagogias que são pedagogias de resistência. Eu entendo entre elas a pedagogia Waldorf, pedagogia do campo, a pedagogia de alternância, todas as pedagogias das teorias críticas são pedagogias de resistência, são pedagogias de relação, labirintos que a própria educação popular fomentou e trouxe lá da década de 80. Reconhecendo, então, inclusive, como Danilo Streck nos coloca muito bem, a própria educação popular é um movimento social, porque ela trabalha e atende demandas sociais, demandas e situações naquela realidade social em que o indivíduo vive. E pensar a pedagogia social aqui na Latinoamérica, na nossa relação, é nos entendermos enquanto ancestralidade afro-ameríndia, principalmente ameríndia, afro-brasileira. Então, as vagas de matrícula podem se tornar um elemento de exclusão social. Então, percebam, o que nós mais escutamos nas escolas, conversando, e na própria documentação o que mais aparece é: não tem matrícula. Não tem matrícula. Isso é uma palavra, uma forma, quando a mãe ou um pai vai até a escola e escuta essa palavra, isso é de uma violência brutal, e é uma violência proposta pelo Estado, não pela comunidade. Então, quando um pai que não tem condições de pagar, ou que tem naquela situação mediana, está bem empregado, a mãe está empregada, mas não tem condições de colocar o filho numa escola privada e vai colocar o filho na escola pública, ali na creche do seu bairro, e ele escuta da diretora ou da secretária: nós não temos vaga. Isso é uma violência, segundo a coordenação da Tixus Morata, na pedagogia social comunitária. Usar essas palavras
é justamente promover a exclusão social. Então, essa frase deveria ser excluída de qualquer forma de agir e pensar a educação no Brasil. Ah, não temos mais vagas, não tem como fazer matrícula, não tem como fazer vaga, já está lotado. Isso é uma das formas mais estúpidas de compreender a educação enquanto... Por quê? Porque, pensem bem, gente, não tem mais vagas. Esse não ter mais vagas, ele está direcionado à cor de pele, está direcionado à condição social. Entende? Então, e aí para onde vai esse adolescente? Ele vai para o tráfico. Então, os próprios educadores sociais orientam a que não se use essa palavra, não se use essa frase. Não há vagas. Porque ele é uma ferramenta do estado de exclusão social. Por isso que a pedagogia social é tão importante, porque ela vai trazer esses não matriculados para o seio do letramento, da alfabetização. Bom, o que vai emergir? Isso aqui é uma escola rural, uma escola de um bairro rural do interior do Mato Grosso, onde a espontaneidade do que é belo, do que é arte, ela vai surgir na educação do campo como forma autônoma de percepção do mundo. Então não é necessário nenhum esforço, segundo aquela concepção taoísta do caminho do Wu Wei, né, de agir pela não ação, ação da não ação. Não é necessário ter muito esforço para resistir. Basta, assim como uma flor, assim como a natureza, basta dar tempo a tempo para que os próprios estudantes consigam acessar a sua consciência transcendental e dali produzir através de uma orientação de sabedoria. Então, por isso, um facilitador, um ensinador. Então, como criar um projeto comunitário pensando dessa forma, já que a burocratização é uma armadilha, uma cilada, como nós vimos? O projeto comunitário ele está basicamente firmado e consolidado em cima, sabe do quê? Do compromisso. Em cima da palavra do educador. A palavra do educador ela vale ouro. Vou estar aqui toda quinta-feira às 14 horas e lá ele estará. Por mais que ele esteja sozinho, ele vai estar lá na comunidade quinta-feira às 14 horas. Vai quem quer. E no início realmente é muito doloroso, porque quando o projeto comunitário vai conversar com essas coletividades, o educador comunitário vai se ver sozinho. Vai ter dias de chuva, vai ter dias que não vai aparecer ninguém, mas ele vai estar lá. Então é esse compromisso com a sua palavra e a palavra que ele deu à comunidade de estar lá fazendo que é o grande diferencial. Então nós temos dentro desse projeto educativo comunitário a praxis, a ação antes da teoria. Aqui o que estamos fazendo é uma reflexão sobre esse processo teórico da agência comunitária, da educação comunitária. Mas na prática, toda ação ela vem antes da teoria. Então, o educador comunitário vai se colocar na comunidade como um fazedor. E a partir da sua praxis é que ele vai atrair ali a atenção e a reflexão daqueles estudantes ou prováveis estudantes de entorno. O educador comunitário ele precisa de uma elaboração, ele mesmo elabora para si mesmo, na mão ali um roteiro de ações na escola comunitária, o que ele vai abordar, se ele vai partir para esse lado mais espiritual, se ele vai partir para esse lado mais ecológico, se ele vai partir para esse lado da alfabetização, do letramento, que roteiro que ele vai fazer, se ele vai abordar todos ao mesmo tempo, ou se ele vai ter... É necessário um roteiro até mesmo para que ele se mantenha numa estrutura lógica de raciocínio para que possa facilitar em outros projetos educativos. A presença efetiva na localidade, no bairro. Provavelmente esses líderes comunitários já são filhos de agentes comunitários, já são moradores da própria localidade. Vai promover estacas, né? Eu não gosto de usar o termo em inglês, que é stakeholders, né? Para a educação comunitária eu uso sempre em português, que são alianças, são as estacas com as escolas fragilizadas das zonas de entorno. Então quem anda aí pelo interior vai conhecer de cara diversas escolas fragilizadas com a ausência do Estado, às vezes com uma professora que é aquela professora, além de ter a responsabilidade da educação, da alfabetização, ela tem que limpar a escola, fazer a merenda, tem que organizar as classes, tem que corrigir as tarefas. Isso é uma escola fragilizada, que concentra tudo nas costas de uma professora,
a atividade, às vezes, de uma classe numerosa, com 20 estudantes. Então, esse olhar atento do educador comunitário já é de grande serventia e de grande utilidade pública, porque essa professora vai acolhê-lo num processo não formal para que ele possa promover essas atividades. Então aqui nós temos o Jardim do Cajueiro, que é uma escola comunitária brasileira justamente em cima dessa pedagogia Waldorf, que vai fazer, dentro desse compromisso, dessa responsabilidade de uma vez por semana, esse diálogo com os estudantes. E é um diálogo sempre contundente, em que a fala desse facilitador, desse líder comunitário, desse educador comunitário, vai atingir diretamente a forma de despertar de consciência dessas pessoas. Vai utilizar fantoches, vai utilizar teatrinhos, vai utilizar caixas de papelão, mas através desse processo ele vai facilitar a transcendência dessas pessoas para uma concepção de educação emancipadora e libertadora. Então, como diria Moacir Gadotti, é ainda mais atual discutir os direitos da criança à educação de qualidade, até mesmo porque o Estado não provê isso. A criança é a principal vítima da mercantilização da educação. Então está vendo como é importante a presença do educador social, que vai promover justamente o desbloqueio dessa dimensão materialista, desse paradigma materialista de consumo de mercadoria. Então esse é o papel do educador social. É importante confrontar a teoria e a prática, o legal e o real, trocar experiências e mobilizar energias contra essa onda mercantilista. E esse mercantilismo ele não é tão recente assim, ele já vem de longo tempo, que é educar para o lucro, tá? Que afeta também a educação pública. A contradição maior hoje não está entre o estatal e o privado, mas entre o mercantil e o público. E Moacir Gadotti, que é uma pessoa, um pensador que eu sempre utilizo nas nossas reflexões aqui de educação comunitária, justamente vai apontar digamos assim, o núcleo do problema hoje da educação, que é a mercantilização dos saberes, a mercantilização da educação. Ou seja, e vocês podem observar, tudo que vocês vão observar, qualquer propaganda da educação, inovação, empreendedorismo, como ser um melhor educador, como educar para vendas, como ser bem sucedido, como ter sucesso na vida. Isso é mercantilização da educação. A criança ela fica tão traumatizada nesse processo que, se ela fracassar no futuro, ela entra em depressão, é lógico, porque a educação toda mercantiliza o sucesso, mercantiliza a educação para o sucesso. E aí o indivíduo adulto, posteriormente olhando para esse processo educativo, vai ver, nossa, mas eu me tornei um fracassado. Por quê? Porque a educação ela sucumbiu no processo de entender a educação como emancipadora, como formação integral do indivíduo humano no cosmos, dentro do seu processo espiritual, cosmológico, cosmogônico. Então esse é o problema tradicional que Gadotti nos traz, isso que é o mercantilismo da educação. Isso não é algo novo. Na catequese, os padres jesuítas no Brasil Colônia já ensinavam a língua portuguesa para transformar aquele indígena em mão de obra para os fazendeiros nas feitorias portuguesas. Pessoal, isso não é. Só que isso não é novidade, mas isso está sendo recriado hoje, o que é completamente inadmissível, a mercantilização da educação. Então, dentro dessa pedagogia, nós temos o ser, o ter, o ser e o fazer. Qual é a escolha bastante apropriada sempre? É o fazer. Porque quando nós fazemos, nos tornamos inspiradores. Somos inspiração para que outras pessoas também façam. Então, ter é muito fácil, ser é muito fácil, porque parte da presunção, né? Então, eu sempre faço esse contraponto, que são as facetas do orgulho. Ter é pretensão, ser é presunção, e fazer é um processo em que o silêncio manipula as formas de agir e ali nos tornamos inspiração. Então, pretensão, presunção e inspiração. O que vocês preferem ser? Com certeza inspiração. E a inspiração ela só vem pelo exemplo, através do exemplo, do fazer. Então esse é um processo da pedagogia, da educação comunitária, que vale muito a pena frisar. Então aqui na Universidade Federal do Ceará nós tivemos um curso de formação continuada em educação ambiental, que é um projeto escolar ambiental comunitário. Esse aqui é um exemplo de roteiro.
É um roteiro muito fácil de se seguir, mas que vocês podem utilizar como modelo. Nós temos desde o processo de observação, depois o que o aprendizado, objetivo, justificativa, como estratégias de ação, o que fazer, quando, né, fazer um cronograma, quanto, né, o orçamento, o que vai custar, como que se podem fazer as vaquinhas para mobilizar ali recursos da própria comunidade para que ela possa conseguir uma caixa d'água melhor, as cisternas, nesse caso que foram as cisternas, enfim. Todo líder comunitário dá de cara com a ingratidão. Isso é inevitável. Isso é algo do ego do educador comunitário. O educador comunitário, ele faz e ele sempre espera um retorno da comunidade, lá, uma gratidão. Tá? Isso é uma das principais ciladas e furadas que o educador comunitário pode cair, que é o seu narciso egóico pedindo e solicitando ali uma barganha de reconhecimento. Isso não vai acontecer. Porque toda educação comunitária, ela justamente visa a emancipação, ela justamente visa a liberdade de ação do indivíduo. Então o indivíduo jamais vai reconhecer no educador comunitário aquele que o emancipou. Não se tratam de gurus, de mestres intelectuais, não. Então o educador social, o educador comunitário, ele não vai esperar pelo reconhecimento comunitário. Até mesmo porque se ele esperar por isso, ele vai sofrer com ingratidão. Porque muitas vezes a comunidade passa por diferentes problemas, vira as costas e vai partir para outro lugar. E vai promover outro lugar, vai fazer outro lugar, vai perder o interesse daquele processo. E ele vai se ver sozinho. Então, não dá para pautar a educação comunitária pelo narciso egóico do educador social. O educador social, o educador comunitário, ele tem que se ver enquanto apenas um instrumento de facilitação para servir a comunidade, e à medida que ele não consegue mais dar conta, sai e vem outro. Aqui vale a pena frisar algo que possa estar sendo confundido nessa nossa atividade, que é educador comunitário e educador social. São duas coisas diferentes, tá, pessoal? Eu sempre falo a mesma coisa porque os dois vão agir com a mesma virtude, digamos assim, na comunidade. Mas tem uma diferença entre educador comunitário e educador social. A educação comunitária está mais pautada em questões culturais, em questões de identidade cultural, de relações de parentesco, de fomento da manifestação da identidade cultural para o desenvolvimento regional daquela comunidade. E o educador social, ele também está no urbano, e o educador social, ele vai promover a consciência de classe, as suas variadas formas de percepção de sua consciência, para que também se emancipe. Apesar de terem os mesmos objetivos, não são as mesmas coisas. São pensadores diferentes, mas ambos são importantes para a comunidade. Então a escola não pode estar apenas aberta para a comunidade, ela deve estar em sintonia com ela. As escolas precisam conhecer como vivem seus alunos, sua origem social, cultural, econômica, suas motivações, seus sonhos e utopias. Para isso precisamos construir uma nova cultura escolar, como bem nos traz ali Moacir Guadotti em 2005. Porque isso nada mais é do que uma utopia. Para isso precisamos construir uma nova cultura escolar que leve em conta a identidade cultural do aluno, na integração formal, não formal na escola, que é importante. Para isso ainda, o paradigma da educação popular, tal como foi desenvolvido por Paulo Freire, pode nos ser muito útil. Apesar de não ser o foco central da educação comunitária, Moacir Guadotti nos informa que a própria educação popular pode nos ajudar nesse itinerário educativo, nessa formação de construir uma nova cultura escolar, que não é baseada na violência, no castigo, na competição, e sim na cooperação e na fomentação da busca do aprendente pelo saber. Isso nós vemos muito hoje, é muito clássico isso, quem tem essa experiência, principalmente do 6º ao 9º ano, quem tem essa experiência no fundamental sabe, pessoal, assim, ó, o castigo não funciona, o castigo disciplinar da nota, de castigar pela nota baixa, isso até me gera uma emoção ao falar assim, né? Não funciona. Porque desde os primórdios da humanidade, desde a antiguidade, aquele jovem que queria aprender a caçar buscava um caçador mais experiente. Ou seja,
o discente, o aluno, no sentido terminológico da palavra aluno, aquele que busca a amamentação, que busca o leite, aquele que busca sorver o conhecimento, ele vai ir atrás do saber. Então é impossível você ensinar alguém através da força, através da nota baixa. O que o educador consegue observar? Aqueles que estão mais férteis ao aprendizagem, mais, digamos assim, com mais vontade de aprender, de buscar, aí sim, estes ele vai promover então uma integração completa. Até mesmo porque não são todos que vão ter a curiosidade de seguir adiante. Basta fazer, na experiência do sexto ao nono ano, basta fazer ou praticar hortas comunitárias. Quando for para atribuir nota na disciplina de ciências, por exemplo, os alunos todos vão estar lá. É bonito de ver, vai estar cheio de criança, cheio de adolescente, cheio dos pais, os pais vão participar também da horta comunitária, mas quando não há uma previsão de nota, de frequência, uma previsão de controle formal, ninguém vai. Ninguém vai porque o desejo pelo conhecimento não foi mobilizado lá no início. Então, o princípio do querer aprender está na curiosidade de saber mais sobre si e sobre o mundo. Então é preciso que o facilitador, o educador, e pensem aqui, pessoal, ser professor é uma vocação muito específica. Não são todos que têm essa vocação. É a mesma coisa que ser médico. Eu, por exemplo, eu não posso ver sangue, eu jamais seria um bom médico, eu não posso, eu desmaio, eu tenho aversão a sangue. E ser educador, ser professor, é também uma vocação muito específica, que demanda muita paciência, muita escuta, muito trabalho, muito autocontrole, muita paciência e muita humildade, para escutar e perceber as diferentes mazelas mentais, às vezes, criadas pela comunidade. Então a pessoa precisa estar transcendente no seu ego e transcendente na sua consciência, já numa situação de lucidez, para compreender que aquele que busca com vontade de saber. Isso é praticamente impossível impor ao outro. Nós não conseguimos controlar o outro, fazer nascer a vontade de aprender no outro. É impossível controlar o outro. Então, por isso que educador é uma vocação muito específica. E o professor comunitário, o educador comunitário, esse facilitador, esse líder comunitário, é ainda uma vocação mais específica ainda, porque lida com pessoas em conflito, lida com comunidades em conflito, com interesses em conflito. Então, quando se promove, que é o mais clássico da educação comunitária, né, canteiros de erva medicinal, de plantas de poder, de medicina da floresta, de ervas de chá, enfim, de ervas de chá, ervas de saúde, para evitar o avanço da indústria farmacêutica internacional sobre as comunidades, quando se promovem esses canteiros de comunidades, sempre haverão conflitos de interesse, principalmente dessas senhorinhas. São interessantes que umas trazem poejo, outras trazem alecrim, outras trazem sálvia, e sempre há conflitos de manejo dessas plantas. Então o facilitador, o educador comunitário, ele vai justamente ser alguém que gerencia esses conflitos, digamos assim, que faz a gestão desses conflitos comunitários. E precisa ter consciência disso. Uma das coisas mais bonitas e mais belas que eu tenho acompanhado são a formação dessas bibliotecas comunitárias. Muitas delas feitas com livros encontrados no lixão. Com livros, com doações, às vezes se bate de porta em porta pedindo: o senhor não teria um livro para doar para a nossa biblioteca? Um livro só, e vai batendo de porta em porta. E as bibliotecas comunitárias vão surgindo. Nós fizemos isso no bairro onde eu trabalhei uma época, muito tempo, em Sinop. Então, as bibliotecas comunitárias, elas, dentro, claro, era um projeto de educação comunitária, e dentro do projeto de educação comunitária nós lecionávamos educação patrimonial. Então, eu sempre pedia livros de história, livros de... e as pessoas não se negavam de dar o livro. É interessante, é muito diferente de pedir livro do que pedir comida de porta em porta. É uma experiência interessante mesmo. Porque todos estão interessados em fomentar, em promover o conhecimento coletivo. Existe um questionamento sobre pedir comida na porta, né? A pessoa que pede comida na porta, aquele que dá a comida, sabe que não vai acabar com a fome no mundo.
Mas a pessoa que doa um livro sabe que está promovendo ali, de repente, um espaço de saber, de conhecimento, que não será só para saciar a fome de conhecimento de um, mas de vários. Então, olha o que Gadot nos coloca aqui, que isso é maravilhoso sobre o processo da educação não formal, não disciplinar. Defenda a escola pública como escola popular. Em alguns espaços, ela se constitui no único equipamento público à disposição da população, de questionamento da sua realidade. Numa sociedade de mercado, a escola pública se constitui num dos últimos bastiões da democracia. Olha como é forte isso, pessoal. A escola pública se constitui num dos últimos bastiões da democracia. Depois vocês vão ver nas outras aulas, acho que eu já falei isso do Gert Piesta sobre a educação democrática, o quanto é importante. Então, atacar a escola pública entre nós é atacar a democracia. A educação não formal pode dar uma grande contribuição à educação pública, mas não pode substituí-la. Então, lembra daquilo que eu falei para vocês sobre os buracos do Estado? Que a educação comunitária não serve para tapar os buracos do Estado? É justamente isso que ele está se referindo agora. A educação comunitária, ela está aqui para fortalecer a educação pública, mas não retira o dever do Estado de promover uma educação formal, pública e gratuita de qualidade. Ela é só, na verdade, um embasamento ali para promover uma integridade da pessoa humana. Aí tem uma biblioteca comunitária muito interessante, né, que toda a educação comunitária, como vem no auxílio da educação pública, é a Dona Ula. Né? O nome dela é Ula mesmo. E, só que se tu ler correndo é Dona Aula. Dona Aula. Biblioteca comunitária Dona Aula. Ela gostava, ela dava uma aula. Ela é a Dona Ula. Dona Aula. Interessante observar o trocadilho, porque sozinha essa senhora juntou mais de 5.000 livros. 5.000 LPs, juntou mais de 200 enciclopédias. E aí as pessoas falavam para ela assim na porta, quando ela, eu tenho essa enciclopédia Barça que já está desatualizada, a senhora não quer para a senhora? Ela, eu quero. E ela pegava, então as pessoas começavam a ir doar para ela, na casa dela, os livros que queriam botar fora, livros desatualizados. E ela juntava tudo. Hoje é uma das maiores bibliotecas comunitárias do país, promovidas por uma senhora que pedia doação de livros. Não tens um livro para me doar? Não tens um livro para fazer? E através de um educador comunitário, então fizeram toda a reforma na biblioteca comunitária e hoje ela é pública e gratuita e ela atende a escola pública formal. Apesar de ser uma atividade, um projeto de educação comunitária não formal, essa biblioteca pública gigantesca atende a educação pública gratuita de qualidade. As bibliotecas comunitárias começaram normalmente por um agente, ou seja, aquele que age, aquele que comanda a ação, como a dona Ula, né, ou a tia Clô, ou enfim, todo aquele que está interessado em promover ali o consórcio de saberes daquela comunidade. Inauguração comunitária da biblioteca da tia Clô, e é interessante observar que nesses projetos de educação comunitária, das bibliotecas comunitárias, como é rápido. As pessoas juntam livros, às vezes 200, 300 livros em uma tarde, fazendo a caminhada pelo bairro e coletando os livros. É muito bonito de ver. Então ela parte de uma ação cidadã e humanitária, para que as pessoas tenham acesso ao conhecimento. Se vocês pensarem bem nessa lógica cidadã, vocês vão se dar de conta que existem muitos senhores, muitas senhoras, professores aposentados, pesquisadores aposentados que têm bibliotecas enormes dentro de casa e que não servem para ninguém. Elas estão presas lá. Basta esse pesquisador aposentado falecer que eles vão pegar todos esses livros e botar no lixo, ou vão doar para uma escola, ou vão fazer alguma coisa assim. Então, por que não utilizar isso já, agora? Por que não bater nas portas e perguntar: vem cá, vocês não têm um professor aposentado aí? Não dá para doar esses livros aqui para a nossa biblioteca do nosso bairro? Isso é uma provocação, isso é uma reflexão. Basta mapear essas pessoas que facilmente nós encontraremos esses livros à disposição. Então daí, a partir disso, nós vamos ter acesso à filosofia, sociologia, história, educação, literatura, as diferentes formas do pensar historiográfico, do pensar sociológico, do pensar pedagógico. E aí, essas pessoas não só vão ter acesso a esse conhecimento, como a partir do conhecimento vão promover uma emancipação dos colegas. E aí, nós partimos para uma outra parte da nossa aula, que é o gesto e o agente.
fator concordante e discordante, a ação popular e as vozes dos envolvidos. Lembra que eu falei que todo educador comunitário, ele é na verdade um gestor de conflitos da comunidade? Deixa eu colocar melhor. Todo educador comunitário, ele é um agente que vai gerir os conflitos pedagógicos da comunidade. O que é isso? É entender que a utopia é não usar as próprias mãos, mas trabalhar no coletivo para que essa utopia se torne coletiva e a partir de uma utopia coletiva a promoção dela se tornar realidade. Isso na filosofia está bem claro, se nós formos pegar os principais pensadores sobre o pensamento romântico, clássico, sobre o próprio processo estoico entre os gregos, vai nos legar um processo que é bastante doloroso para o professor, mas que faz parte da vida pedagógica, que é abrir mão da fala. Abrir mão do poder de fala na comunidade, justamente para fazer, para ser agente. Ser agente é atribuir ação. Então fazer, lembra que eu falei para vocês do ser, ter e fazer? Então, para isso é preciso abrir mão da fala, permitir que a comunidade tome posse da fala, dar voz aos excluídos e aos desamparados, abandonar o líder comunitário arrogante e dominador, aquele que chega na comunidade como o sabe tudo. Isso é a presunção, né? A arrogância de saber mais que os outros, de ter a pretensão de ser mais que os outros. Então nós precisamos abrir mão disso. Então, para abrir mão dessa fala, que é uma fala cheia de preconceito, cheia de arrogância, enfim, é preciso entender o narciso egóico interno e promover um despertar da própria consciência do educador comunitário. Esse é um processo de humanização. Isso está bem claro na pedagogia social. No momento que o educador comunitário arrogante chega na comunidade, ele é completamente repelido pela própria comunidade, porque a imposição de saberes, ela se desarticula com as demandas sociais. Então, a pedagogia social, ela já tem isso bem claro, até mesmo porque parte de um processo sociológico de compreensão do indivíduo, de compreensão do coletivo, do social em geral, das situações de conflito de classe, de lutas de classe em que os indivíduos se encontram. Então, esses grupos de convivência, potencializando valores, vai entender o facilitador, o educador comunitário, como alguém que promove oficinas, que promove convivências e vivências. Aqui a educadora comunitária trouxe um tecelão, ele vai tecer ali uma rede, aquelas redes de dormir que é muito típica no Nordeste, no sertão nordestino, aquelas redes bonitas, bacanas que os nordestinos nos vendem, e ele é cego, ele é completamente cego. Então ela trouxe essa oficina para que as pessoas consigam perceber de forma sensorial como que o indivíduo que é cego vai tecer de maneira magistral aquela rede de dormir. Como que isso acontece? Como que isso se dá no campo da emancipação para superar o paradigma materialista? Então é bem interessante esse processo promovido pelas educadoras sociais e pelos educadores comunitários. As visitas, elas normalmente acontecem quando existe uma disponibilização dos educadores comunitários e uma identidade dele com a sua comunidade. Essa identidade ela é muito importante, porque particularmente eu já vi muitos educadores sociais que tentaram, através de projetos, através de outras formas de burocratização, de trabalhar a pedagogia comunitária, a educação comunitária, sem haver uma identidade, sabe? Ele não é daquela comunidade, ele vai tentar aplicar um projeto lá. Olha, a grande maioria das vezes não deu pé, não deu frutos. Os projetos de educação comunitária que mais deram frutos foram daqueles que surgiram dos próprios de educadores comunitários locais, de pessoas que eram dali. Por exemplo, a pessoa estudou, se formou na faculdade e tal, retornou para sua comunidade e ali ela promoveu então várias oficinas, então ela cria uma identidade com aquilo, ela faz o fomento de captação de recursos, matéria-prima. Então ser da comunidade já é um grande avanço, digamos assim, uma grande vantagem para o educador comunitário. Aqui um quadro de como essa integração social ela vai se
conectar com o ambiente inclusivo e as relações inclusivas dentro da pedagogia social para fomentar uma integração completa, social, da qualidade das relações com as outras pessoas, da experiência solidária, qualidade das relações de autorreferência, buscando um autorrespeito de si e do coletivo nessa comunidade. Isso melhora a autoestima. Lembra que eu falei do compromisso? Então existe aqui uma manutenção do contato, então construindo sempre pontes, sempre contatos. Então o compromisso com a visita ela é muito importante. Então essa é a tarefa, digamos assim, do educador comunitário, construir pontes cada vez mais sólidas. Então a pedagogia social tem como objetivo formal e abstrato a educação social, no caso a educação comunitária, mesmo sendo duas coisas distintas, mas dentro do objeto não formal, com finalidades muito semelhantes. A análise crítica das práticas sociais educativas que se instituem como dispositivos sociais, a análise das políticas sociais, em que tais práticas educativas se inscrevem nessa valorização dos efeitos que se produzem, elaboração de novos modelos de ação social educativa, sempre por causa do processo de questionamento. Então, digamos assim, pessoal, dentro da pedagogia social, da educação social, surge uma educação comunitária dentro de espaços não formais. Então a pedagogia social se afirma enquanto campo de pesquisa e atuação que compreende as atividades socioeducacionais realizadas em ambiente escolar, ou não, que é no caso a educação comunitária, que não é um ambiente escolar, é a educação não formal. Institucionalizado ou não no sentido de complementar a formação para a cidadania em áreas com grupos não atingidos pela educação escolar ou familiar. Isso é muito interessante, porque a educação comunitária aqui ela tem um locus muito específico, que é a inserção na sua comunidade. Stella Graziani então vai nos falar que o educador social é um grande desafio. Lembra que eu falei para vocês? Isso, na verdade, é uma vocação bastante específica. Então, para ser educador social é um grande desafio, pois se constitui uma tarefa artesanal de construir uma ideia, uma obra, uma esperança futura, edificar saberes apreendidos e cultivados no cotidiano da vida em movimentos dinâmicos e complexos entre os seres humanos. Então, se vocês lerem toda a obra de Stella Graziani, vocês vão ver que, na verdade, o educador comunitário é um grande, digamos assim, conhecedor de utopias. Ele é um grande plantador de utopias. É interessante observar isso, porque se vocês entenderem a educação comunitária como aquela que vai gerenciar as utopias, no sentido de gerir, de gestar, né, da gestão das utopias, o educador comunitário e o educador social justamente vão fomentar essas utopias para a promoção da realidade. Isso é muito interessante observar, porque até então a utopia era algo sonhado, algo previsto, algo que está no futuro. Mas é justamente na educação comunitária que a utopia vai ganhar um eco de status de fomento e prática. E o educador social, como um manipulador das utopias, um grande alquimista que vai lidar com essas utopias, ele vai ser um educador que educa para a vida. E aí a pessoa precisa ser vivida, precisa ter experiência de vida, precisa ter viajado muito, precisa ter conhecido muito. A pessoa, para ser um educador social, precisa, além da educação teórica social dos autores, ter um repertório intelectual de todos os autores sociais, muito bacana, Durkheim, enfim, Derrida, Spinoza, até os brasileiros mesmo, Caio Prado Júnior, Jacob Gorenzer, a pessoa tem um baita repertório intelectual, mas só isso não basta. O educador social ele precisa ter a experiência da dor da vida, a experiência do vivido, do sofrimento como causa para a superação da adversidade, da adversidade. Então ele precisa compreender sem criticar, sem julgar, ele precisa apoiar sem pedir explicações, ele precisa tecer relações sem destruir as existentes. Percebam que, como educador comunitário, que é o fortalecimento na construção de pontes, ele não pode destruir as relações anteriores, que eram existentes anteriormente à chegada dele. E aqui nós vamos dar uma olhada sobre como o Estado se apropria desse educador social, para promover então essa lacuna que o Estado nacional, o Estado federativo, tem,
Então a Secretaria Municipal ali de Assistência Social vai promover vagas de educador social e tal. Processo seletivo da Prefeitura de Blumenau para educador social, masculino ou feminino, educador social comunitário, educador social masculino e feminino. Então perceba que, diferente do educador comunitário, o educador social ele tem um locus que está dentro do assistencialismo social. Como assistente social, ele tem um locus que é burocrático, diferente do educador comunitário. A capacitação de educadores comunitários ela é livre e independente do Estado. Normalmente ela é feita na praça do bairro. O bairro tem uma praça e ali é feita então as atividades. E o educador comunitário ele vai agenciar, por exemplo, um professor de yoga, um professor de meditação, um professor de ginástica, uma professora de ginástica. Ele vai trazer então um botânico, um zoólogo para trazer bichinhos para fazer a educação ambiental. Então, o educador comunitário na praça pública ali, junto com a comunidade, ele vai fomentar oficinas públicas. Ele vai fomentar discursos, vai fomentar atividades. A educação física está mais na frente com relação a isso, a qualidade de vida, mas dá para fazer com relação também à biologia, à botânica, com tudo. Tá? A educação comunitária como elemento essencial para a prática da educação comunitária está a humildade e a simplicidade. Sem essas duas virtudes que brotam no campo, essas duas virtudes elas só coemergem no campo da prática, pessoal. Não adianta a pessoa dizer que ela é humilde, ela é simples, se ela não se coloca numa situação de poder. Então, por exemplo, não basta a pessoa dizer que ela é humilde se ela não é vereadora, por exemplo. Então, ela só vai se tornar humilde se ela está numa situação de poder. E o educador comunitário, ele ocupa uma situação de poder. Por mais que seja comunitária, não se iludam. Ele que vai cooptar gestores para poder promover aquele bem-estar na comunidade. Então ele tem um papel de liderança. Então é nesse papel de liderança que vai coemergir a humildade e a simplicidade, que são fundamentais para ele dialogar com a comunidade. Isso nós vemos vários líderes comunitários, isso está na fala de vários líderes comunitários, que não se autodeclaram humildes, mas eles têm na humildade um processo de escuta, um processo de diálogo. Por exemplo, é muito difícil vocês verem uma liderança comunitária se ofender, por exemplo, porque como ela já tem uma vivência muito tradicional, sabe que a educação comunitária é gestão de conflitos dentro da comunidade. Então ele vai entender isso não pelo lado pessoal, mas dentro da sua simplicidade vai tentar fazer aquilo que está ao seu alcance o melhor para abordar aquela comunidade. Isso faz parte da própria emancipação do indivíduo dentro do coletivo, faz parte inclusive da transcendência do ego, do despertar da consciência, que, olha, não é o primordial, mas é muito importante que o educador comunitário tenha, ou seja, uma vivência de vida, entender a efemeridade da sua condição enquanto personagem que vai passar, assim como nós todos passamos. Pessoal, para a aula de hoje era isso. Muito obrigado por terem me acompanhado até aqui. E nos vemos nas próximas. Um grande abraço para vocês, tudo de bom.